de hoje o assunto é muito importante. É sobre saúde íntima. Algumas patologias, como o HPV, são silenciosas, com sintomas que passam despercebidos. E acabamos deixando para depois exames que deveriam ser rotineiros. Vamos tirar todas as dúvidas com a doutora Alessandra Guerra, que é médica patologista e colposcopista. Fiquem conosco. Ali, seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que é as doenças sexualmente transmissíveis e a saúde da mulher. Hoje nós estamos de Ali para Ali e o papo vai rolar solto. Mesmo sendo um assunto sério, delicado e que muitas pessoas ainda têm medo, principalmente as mulheres, a Ali vai deixar nós bem a par de que tudo é possível corrigir e tratar, não é mesmo, Ali? Com certeza. O importante é a gente pegar no momento certo, é ter aquele olhar da prevenção, de estar sempre se cuidando e sempre escutando o que o nosso corpo fala. Olhem só, o HPV é uma doença sexualmente transmissível, mas que muitas vezes a gente não sabe que tipo de doença é e quais são os tipos de HPV. Então, Ali, para deixar assim bem nivelado, começa pelo básico. O que é o HPV? Existe uma série de vírus que estão englobados nesse nome HPV. Na verdade, apesar da gente falar o HPV, não é um vírus único. Nós temos quase 200 vírus que estão dentro dessa categoria HPV. E eles são numerados. Na região genital, nós temos pelo menos 40 tipos diferentes de HPV. E é por isso que é tão difícil a gente se livrar desses vírus uma vez que a gente entra em contato com eles. Ali, como se dá a transmissão do vírus? A transmissão do HPV ela é feita por contato entre uma superfície contaminada e outra. Então, é importante a gente esquecer a questão do sangue, ele não é transmitido pelo sangue, ele não está na corrente sanguínea, e sim nas superfícies corporais. Então, na prática, a gente vai ter uma transmissão podendo acontecer por sexo oral, anal, vaginal, enfim, por todas as variações. É importante que a Ali comentou, né, por superfície. Gente, quer dizer que o toque, a mão contaminada também pega, né? Também. Claro que na pessoa que é o receptor, aquele que vai estar se contaminando, eu preciso ter um ferimento, eu preciso ter uma porta de entrada para que esse vírus possa se alojar. Senão, ele vai ser eliminado e nada vai acontecer. Ótimo, menos mal. Ali, em relação a sintomas, né? Muitas pessoas perguntam e dizem, mas eu não sinto nada, o que eu devo sentir? Talvez essa seja a principal mensagem dessa nossa conversa. O HPV é silencioso, ele não provoca sintomas. Então, no momento que ele começar a provocar sintomas, a doença já está evoluindo há bastante tempo. Então, a gente precisa prevenir. E para se prevenir, nós precisamos frequentar as consultas médicas sem ter nenhum tipo de sintoma, apenas frequentando anualmente ou semestralmente. Ali uma dúvida que me ocorre, então, quando tu falas isso, né, que a gente tem que frequentar o nosso ginecologista, as consultas, mas se lá pelas tantas a gente faz o Papa Nicolau, dá normal, a gente deve mesmo assim solicitar ao nosso ginecologista um exame para ver se teve a contaminação ou a gente deixa assim? O HPV é uma doença multifatorial, a gente não vai basear o diagnóstico num único critério. Tá. Então, tendo um Papa Nicolau normal, a gente precisa avaliar aquela pessoa se ela teve alguma situação de risco. Por exemplo, múltiplos parceiros num período curto de tempo, ou se ela teve ou tem HIV, ou seja, outras doenças que possam afetar a imunidade dessa pessoa, daí sim ela pode ser candidata a fazer outros exames complementares. Então para resumir o que tu disse, vocês, né, você aí que está nos ouvindo, nos escutando e pensando um pouquinho na tua vida particular, pensa se tu achas que tu tem necessidade de solicitar algo a mais, né? E claro, na presença de uma lesão, porque a lesão mais comum do HPV é a famosa verruga, então que também se chama de crista de galo, né, popularmente. Então, na presença de qualquer lesão
que possa parecer um couve-florzinho, então, e aí sim, é o momento de se fazer mais exames complementares. Ali, e voltando ao assunto, assim, casais, né? Ou a questão masculina e feminina. É comum o homem procurar fazer exames de HPV? Infelizmente, não. A população masculina ela não tem o hábito do exame preventivo, seja na área genital ou em qualquer outra. Os homens costumam procurar o médico quando sentem alguma coisa e de preferência grave, senão eles fogem, né? A gente tem uma pequena população que são os homens que fazem sexo com homens, esses costumam ser um pouco mais cuidadosos. E como o HPV ele produz lesões também na região anal, essa população especificamente costuma ser um pouquinho mais cuidadosa, mas no geral não. Sempre que a gente tiver uma mulher, uma parceira com alterações, automaticamente seria legal a gente avaliar o parceiro ou os parceiros, se for mais que um, para saber em que status está a saúde dessas pessoas. Vamos falar de tratamento. Ali, temos tratamento para o HPV? Sim, temos tratamento. A pergunta que eu mais ouço na clínica é: eu vou ficar com isso para sempre? Não. Não! Eva! Não vai ficar com isso para sempre. O grande problema é que o HPV ele tem um tratamento lento. Não é de um dia para o outro. Não é como a gente tratar uma gripe que em uma semana está resolvido. Então, o HPV a gente vai tratar 2, 3, 4 anos. Então, precisa de um acompanhamento prolongado, tem que ter paciência, mas a gente se livra dele. Ah, que coisa boa, é muito bom. Olha aí, gente, não é tão ruim quanto se imagina. Então, vai atrás, cuide da sua saúde, porque tem como dar a volta. Porque, Ali, nós estávamos falando há pouco, né? É justamente essa questão até da pandemia que fez com que as pessoas se retraíssem um pouco mais em casa, não buscassem os seus exames periódicos. O que aconteceu com esse período aí, Ali? Esse período, infelizmente, aumentou muito o número de casos, não só de HPV, mas do principal câncer relacionado com o HPV, que é o câncer de colo uterino. A pandemia afastou as pessoas das suas rotinas de saúde. Então, muita gente deixou de fazer o seu exame periódico, mesmo aquelas pessoas que costumavam fazer isso rotineiramente. Então, nós tivemos, infelizmente, um aumento de casos que provavelmente ainda vai perdurar por algum tempo, talvez 1 ou 2 anos, infelizmente. Aproximou, né, os casais de casa e afastou dos exames, Exato. né? Então, a gente às vezes perde essa questão da janela do fazer o diagnóstico precoce. Esse é o grande segredo na doença genital. É a gente ter o diagnóstico precoce, quanto antes a gente faz o diagnóstico, antes a gente começa o tratamento, mais eficaz ele vai ser. Muito bom. Ali, e eu tenho uma dúvida também a respeito do público LGBTQIA+. Por que a gente tem que dar atenção a esse público também? Esse público, a gente percebe que até a internet propiciou a exposição desse público e nós temos uma preocupação muito grande porque principalmente as mulheres que mantêm relações homoafetivas, elas acreditam que a taxa de infecção genital para elas é menor do que para a população em geral, e não é verdade. Então, esse público ele precisa manter os seus... A rotina. Exatamente igual a todas as outras pessoas, né? E claro, existe um movimento na área da saúde para que o público LGBTQIA+, se sinta acolhido, né? Então, a gente está fazendo um movimento nesse sentido para que eles se sintam à vontade para frequentar a clínica, para continuar mantendo os seus cuidados. Uma conscientização, né? Uma campanha melhor para esse assunto dar andamento. Com certeza. Ali, para nós encerrar nosso programa, eu sei que todo mundo tem aquela restrição, né? Mas o que é os exames que se fazem para descobrir? O que é a colposcopia? O que é a vulvoscopia? Como é que é o teu ambiente de trabalho? Só para a gente dar, assim, uma dica de que não é, né, um problema ir lá fazer. Essa é a primeira, talvez seja a primeira dificuldade das mulheres que precisam fazer uma colposcopia, é o nome.
já é um nome estranho, esquisito e, obviamente, as pessoas pensam, será que vai doer? Será que vai ser muito ruim? Então, a gente procura ter um ambiente acolhedor lá na clínica, né? E o objetivo é trazer essa mulher para dentro, trazer essa pessoa para a área de diagnóstico, para que ela se sinta cuidada, porque o período vai ser longo. Então, além do Papa Nicolau, que nós estamos acostumadas a fazer todo ano, faz parte desse pool de exames, os exames de biologia molecular, o PCR para HPV, para a gente avaliar a infecção por HPV, a colposcopia, que é um exame de imagem, que amplia o colo uterino em várias vezes, para que a gente possa escolher as áreas alteradas e, a partir dali, fazer o diagnóstico. Então, esse pool ele é importante para que, a partir dali, a gente possa programar o tratamento e o segmento dessa pessoa. Quem entende, entende, né? E a gente sai daqui sabendo tudo de HPV, tratamento, sintomas. Conversar de alho para alho é outra coisa, né? Sensacional. Ali, e para nós encerrar, para eu te agradecer, deixa uma mensagem, uma palavra de apoio e de força para essas meninas, esses meninos. Nós, mulheres, tenhamos coragem de dar sequência, ir buscar o tratamento e estar livre dessas doenças. A mensagem que eu gostaria de deixar é que nós trabalhamos há muito tempo com infecção sexualmente transmissível. Eu sei que é um tabu para muitas pessoas, mas é importante que todo mundo se sinta à vontade para trazer as suas questões, trazer as suas demandas pelas redes sociais, pela própria clínica, pelos seus médicos. A gente ajuda, dentro do possível, todo mundo a se livrar desse vírus. Gente, então tá aí, ó, palavras de quem conhece. Ali Guerra, lá do Laboratório Diagnose, juntamente com o seu médico, procure o tratamento e se livre. Ali, obrigada mais uma vez por ter vindo no Status, pela Sacaro que nos acolhe aqui e pela tua ajuda, a tua presença e o teu carinho. Um beijo. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Ali.